Quero dizer que nos próximos dias deve estar também aqui conosco, mais uma vez, o ministro Aldo Rebelo. Nós vamos conversar sobre o Brasil e sobre o mundo, e nós precisamos entender de perto o que está acontecendo na Ucrânia, porque há muita coisa que não está muito bem explicada, há muita censura sendo feita, há muita coisa sendo eventualmente mexida que uma análise algorítmica a priori não consegue explicar, não é? Está muito complicado todo esse processo, está muito complicado entender. Desde o que aconteceu com o cruzador Moskva, que nesse momento está nas profundezas do Mar Negro, a Ucrânia afirma que atingiu com mísseis, a Rússia insiste que o motivo do naufrágio foi um incêndio. Né? Na sexta-feira, os Estados Unidos apoiaram a conta da Ucrânia. Naturalmente, os Estados Unidos têm a tendência de apoiar a conta da Ucrânia, dizendo que 2 mísseis ucranianos Netuno teriam atingido o navio russo no Mar Negro. Importante, inclusive, pelo aspecto simbólico, isso que aconteceu com o Moskva. E, claro, a partir dessa situação, mesmo que tenha sido uma falha, mesmo que tenha sido um incêndio, a gente não tem condição de cravar. Mas isso, naturalmente, sob o ponto de vista psicológico, já gerou a expectativa na Ucrânia de que maiores ataques pudessem ocorrer. E esses ataques estão ocorrendo, pessoal. Esses ataques de maior monta estão ocorrendo. É que a mídia, quase 2 meses de conflito, já não dá mais tanto destaque aos aspectos dos ataques em si. Sempre tem uma análise talvez um pouco mais genérica, ainda que mormente enviesada, né? Duarte, eu não voto na França. Eu tenho minha análise a respeito da eleição francesa, mas eu vou dizer para vocês que farei hoje, às 19 horas, lá no canal do Felipe, no Brasil Independente, junto com o Gabriel Cassiano. Eliana, a questão da Finlândia e da Suécia, há toda uma especulação de que um processo célere de absorção dos 2 países da OTAN possa ocorrer. E há muita especulação também de que os russos, principalmente em relação à Finlândia, que tem uma fronteira terrestre e uma história de conflitos com a Rússia importante, poderiam não admitir. Então, todos os olhos voltados também, porque alguém me disse essa semana, um militar experiente de um país europeu me disse essa semana, não foi general Raul Cunha, foi um outro militar experiente, que deve estar conosco, inclusive, nos próximos dias, já deixando uma dica. Ele me disse o seguinte, ele disse, olha, existe uma série de situações litúrgicas, protocolares em relação à absorção de países como a Finlândia e a Suécia na OTAN. Então, se a OTAN, por exemplo, abdicar desses processos em relação ao seu rol natural de assimilação, isso, de alguma forma, seria também uma provocação à Federação Russa. Se a gente entender que a Federação Russa diz que o conflito na Ucrânia também está baseado, está pautado pela possibilidade da Ucrânia ascender à OTAN, e isso promover um cerco maior em relação à Rússia, essa expansão que vem ocorrendo desde o final da década de 90 da OTAN em direção ao leste, imaginem o que acontece com a eventual entrada da Finlândia. Vamos esquecer um pouco da Suécia, mas a Finlândia, historicamente, tem uma série de pendências com a Rússia. A Finlândia, historicamente, tem uma série de situações geográficas que eventualmente privilegiariam ataques, por exemplo, à cidade de São Petersburgo, à própria cidade de Moscou, a fronteira terrestre, a fronteira física, a fronteira seca. Então, pessoal, vamos nos apropriar da situação, porque a situação é muito grave. Um conflito total. Porque agora está todo mundo com essa coisa da abstração. Parece que a maior preocupação agora é em relação a estabelecer baliza de censura por parte de corporação, de plataforma. Então, você não pode... Eu concordo que o sensacionalismo, o clickbait, vídeos falsificados, os deepfakes devam ser coibidos, mas nós não podemos confundir isso com a pluralidade de informação. Isso é um absurdo. É um absurdo. A Mariane Jardim, que está conosco, boa tarde, seja muito bem-vinda, está na Dinamarca, se não me falha a memória, ela disse, a Suécia fica 25 minutos daqui de casa, estou com medo, viu? Não, é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado. Então, eu entendo que, claro, a preocupação em relação à porcaria na rede social, ela deveria ser uma preocupação da sociedade. Agora, que isso não se confunda com a expressão da pluralidade, com a expressão da informação de qualidade. E a gente está fazendo aqui um trabalho que é um trabalho que ele não acontece só quando nós estamos em live. Esse trabalho acontece quando nós conversamos com oficiais na Europa, quando nós conversamos com oficiais fora do Brasil, na Ásia, nos Estados Unidos, aqui no continente sul-americano, no Brasil, quando nós buscamos
todo esse conhecimento técnico que possa, de alguma forma, nos avalizar para trazer uma informação de qualidade. Olha, gente, fazer isso aqui, eu poderia muito bem colocar vídeo de navio pegando fogo, de mísseis para lá, de mísseis para cá, e, de repente, atrair a atenção de milhares e milhares de pessoas que não estivessem interessadas numa análise técnica, fundamentada, coerente, responsável, mas eu não vou fazer. Porque a minha parte, a minha parcela para o ingresso na rede social, ela está pautada, inclusive, por uma demanda própria. Porque eu via, muitas vezes, a cobertura pasteurizada que não atendia a minha demanda. E essa cobertura pasteurizada que não atendia a minha demanda não era suprida de maneira que me contentasse. Então eu digo, já que eu tenho a oportunidade de fazer, é muito melhor fazer e compartilhar isso com outras pessoas do que ficar criticando. Então, a partir daí, a gente estabelece um rol de relacionamentos, de credibilidade, com parlamentares, com autoridades públicas, com cidadãos comuns que estão à frente do testemunho ocular de fatos, e procuramos compilar com responsabilidade e levar para vocês. A grande preocupação que eu tenho é que a censura nos proíba, em algum momento, de levar o contraditório para o público que nos acompanha. Então, gente, eu preciso muito de vocês. Cada toque que vocês dão aí no joinha, cada superchat, cada super sticker, cada adesão ao clube de membros, é, de alguma forma, uma mensagem à plataforma de que isso aqui é importante. É uma mensagem de que os convidados que venham aqui possam ter a certeza de que a mensagem deles será ouvida por milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, é muito importante que nós estejamos sempre juntos. Foto Fábulas Fabulosas, muito obrigado pelo super sticker. E é isso, é fazer com respeito e inteligência. Fazer com respeito, com inteligência, com a devida parcimônia, quando a parcimônia for necessária, e com a ênfase, quando a ênfase for necessária.